Alcançar os seus sonhos exige muito mais do que só desejar o que você quer. Você tem que agir. É preciso se desafiar, sair do conforto do seu dia a dia e exigir mais de você mesma todos os dias. E tem algumas habilidades que vão fazer com que qualquer desafio na sua vida que apareça se torne muito mais fácil. É uma habilidade que vai fazer você agir com mais certeza, com mais confiança, mesmo nos momentos difíceis. Essa habilidade é a habilidade de se comunicar. Parece óbvia e simples, mas você não vai ter sucesso algum na sua vida sem ter o domínio da comunicação, de se comunicar corretamente. Tá, você pode até sobreviver sem essa habilidade, mas sem você jamais conseguirá alcançar qualquer posição importante na sua vida. O quão melhor for o seu domínio dessa habilidade, melhor vai ser a sua vida. O que eu quero te ensinar são as maiores estratégias de comunicação que eu adquiri, que eu desenvolvi para você conseguir montar o seu sucesso, qualquer que seja o seu empreendimento ou o que você faça. Então fica aqui até o final desse vídeo porque você vai se surpreender. Em primeiro lugar, não confunda a comunicação com a habilidade de saber falar. Só porque alguém fala não quer dizer que ela está se comunicando, porque comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. E se alguém está gritando, xingando, cheia de raiva, isso não é bem uma comunicação. Mas agora, alguém te escutando, calada, olhando direto nos seus olhos, te fazendo perguntas que fazem você explicar ainda mais o que você tá falando, que tá com todo o corpo dela te ouvindo, sentindo o que você sentiu, essa pessoa, ela está sim se comunicando. Comunicação é expressar as suas ideias, as suas emoções, as suas intenções de uma forma que quem está recebendo essa informação de você entenda, mas não entender de qualquer forma, de uma forma aberta, entender exatamente como você quer que ela entenda o que você está falando. E isso é fundamental. Fundamental nas suas relações pessoais, namoros, família, amigos, nas suas relações profissionais, colegas, chefe, funcionários, clientes, até com os haters, você tem que saber se comunicar. E o quão eficiente é a sua comunicação não depende só das palavras que você fala. Albert Mareiban, um pesquisador de linguagem corporal sensacional, descobriu que, gente, 93% da comunicação que fazemos não é verbal, ou seja, não é o que a gente fala. Olha que loucura. 55% é apenas linguagem corporal, 38% é entonação, cadência, intensidade da sua voz, ou seja, a linguagem vocal, e 7% restante são as palavras que a gente fala. Então, usar a linguagem corporal e modular a voz para tirar sentidos diferentes da frase a seguir, por exemplo, olha ela como é bonita, olha ela como é bonita. Mas isso quer dizer que os 7% da sua comunicação, que é verbal, não é importante? Não, ela é importante sim, inclusive saber se comunicar com as palavras corretas. Ela tem uma natureza direta e é uma expressão, por exemplo, mais evidente das nossas intenções, dos nossos desejos, dos nossos conhecimentos. Transmitimos nossas ideias, por ela persuadimos, a gente faz as pessoas fazerem o que a gente quer e por ela a gente inspira as pessoas. E ela condensa os outros 93% em símbolos, em palavras. Por exemplo, você tá numa festa com uma amiga ou com seu namorado, sei lá, e você começa a conversar com o pessoal da festa, começa a conversar com todo mundo. Você é leve, fácil de conversar, de fazer amizade, e depois de uns minutos assim, você olha e vê lá no canto a sua amiga, de braço cruzado, com um sorriso meio fechado, assim, sabe aquela pessoa fechada? Aí você chega e pergunta pra ela se ela não tá gostando da festa, e ela diz pra você que odeia festas ou lugares com muitas pessoas, principalmente quando ela mal conhece as pessoas. Você percebeu a linguagem corporal dela pela forma que ela tava, de desconforto, de defesa, e você confirmou com ela por meio de uma linguagem totalmente verbal. Se o que você leu
corporalmente nela estava certo, e estava. Além dessas duas formas de comunicação, gente, verbal e não verbal, existe uma outra que eu falo muito, que é a comunicação vibracional, a energética. E ela transcende o tangível, porque ela opera na dimensão das vibrações que a gente emite. Não se comunica por palavra, mas por meio das energias que projetamos. Olha que poderoso isso. E a paixão pelo nosso trabalho, os valores que nos guiam e a missão que nos motiva são todas transmitidas por energia. Essa frequência vibracional que toca na nossa audiência, nos nossos clientes, nos nossos colaboradores de forma sutil, mas profundamente impactante. Você, enquanto estava no ensino fundamental, por exemplo, com certeza eu sei que você passou pelos átomos, que são partículas minúsculas que compõem tudo que existe na nossa vida. Eu sou átomos, você é átomos. Se a gente pega esses átomos e quebra eles em partículas ainda menores, elétrons, prótons, nêutrons e quarks, chegamos a algo que não tem mais massa. Não é mais uma partícula, é uma energia. Nós somos compostos de energia. E quando estudamos essas coisas, nós estudamos todas elas isoladas na escola, mas na vida real, nada está isolado. E as minhas energias se tocam todos os dias com a dos meus colaboradores, com as energias dos meus clientes, com a minha audiência nas redes sociais, porque eu penso e tenho consciência disso. E você também. Então as minhas energias podem entrar em sintonia com as suas, pode negar a sua, e a gente pode até se repelir ou se atrair. Estamos constantemente gerando energia que se comunica de forma invisível, mas ela está lá. Por isso, não pode ignorar essa comunicação. Aconteceu um caso onde eu perdi R$200 mil em produtos. E eu tava sozinha. E eu precisava desses produtos, porque em 2019 eu tava crescendo muito rápido, muito mesmo. Muitos clientes, muitos cursos, muitas pessoas me perguntando quais produtos eu usava nas minhas técnicas, que linha eu gostava. E aí eu resolvi lançar a minha própria linha. E eu fiz o pedido, fiz toda a encomenda, as embalagens, e os produtos não eram do Brasil. Antes de virem pra cá, pro Brasil, eles tinham que passar em Orlando, e para chegar a tempo eu tinha que buscar esses produtos de alguma forma, porque senão não ia dar tempo de chegar pro curso que eu ia fazer. E eu tava super apressada porque tinha um curso gigante para fazer e os meus alunos estavam muito ansiosos por toda essa linha, e era a minha oportunidade de vender tudo que eu tinha comprado. Então eu mandei 2 pessoas irem buscar os produtos lá em Orlando. E o plano era, olha só que inocência, que eles voltassem com todos os produtos no primeiro dia de curso. Gente, eu era sozinha, então dava um jeito de tudo acontecer, tá? Mas o plano deu todo errado. Eles voltaram de mãos vazias e os produtos ficaram todos apreendidos e eu perdi mais de R$200 mil, mais a passagem da galera que tinha ido. E essa notícia chegou assim, em cima da hora de começar o curso. Faltava 5 minutos, tinha mais de 50 alunos me esperando na sala. Ela falou, Nath, agora perdemos os produtos. Aí eu respondi, parei, olhei e falei assim, ó, agora a gente tem que vender mais curso. Bora trabalhar, bora entregar o melhor curso do mundo pra essa galera que tá aqui, porque através disso, da nossa entrega, a gente vai vender outros cursos. Tá tudo bem, já perdeu. Vamos dar o nosso melhor, e a única coisa que a gente vai fazer é não pensar mais no que perdeu, porque não vai voltar. Se eu tivesse me desesperado, se minha comunicação naquela hora tivesse carregada com a negatividade do que aconteceu, com aquele tom de quem quer chorar, porque eu queria chorar, o meu curso teria sido uma falha. Eu teria perdido credibilidade, os meus alunos teriam perdido a coragem, a energia e a confiança em mim. Agora eu vou te ensinar 2 coisas sobre comunicação, mais do que eu já te ensinei aqui, porque eu tenho certeza que eu fiz assim na sua mente quando eu falei de comunicação vibracional. E a primeira coisa que você tem que entender sobre comunicação é o seguinte, presta atenção aqui, tá? Depois não reclama quem não sabe se comunicar. Se você trabalha com pessoas, se você precisa falar com alguém, se você quer ver ou saber por qual caminho você deve seguir para conseguir realizar os seus sonhos, para conseguir se aproveitar das oportunidades, você tem que aprender a como entender as pessoas. Não é sobre você, é sobre o outro. E é assim que você vai reconhecer dores, problema, e a partir disso você vai dar uma solução para o problema das pessoas. E esse é inclusive um jeito de enxergar várias oportunidades. As pessoas falam dos seus problemas,
das suas dores, das suas dificuldades, dos seus medos, e onde ela só vê problema, você enxerga solução e oferece e vende a solução para ela. Você vende facilidade, você vende sonhos, você vende desejo e resolve dor e problema. Quer um vídeo só sobre oportunidade aqui no canal? Acabei de pensar isso. Então comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver. Inclusive, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho também e não perde nada, para você não perder quando a sua recomendação de conteúdo aparecer aqui no canal, tá bom? Existem duas técnicas super simples de aplicar de comunicação, mas que são totalmente essenciais na nossa vida: empatia e escutativa. De empatia, você conseguir entender e compartilhar os sentimentos e as perspectivas das outras pessoas. O que será que ela tá passando? O que eu faria se eu fosse ela? Como será que ela está se sentindo? Ou seja, você abre mão de todos os seus pré-julgamentos sobre tudo e tenta sentir o que o outro está sentindo. Isso é tão poderoso. E como você vai usar essa técnica? Você tem que estar genuinamente interessado na outra pessoa. Uma pessoa que está enfrentando um término de namoro, por exemplo, você não pode simplesmente dizer para ela crescer e esquecer. Não é assim. Se fosse fácil assim, ninguém nunca sofreria por isso, concorda? Você fica ao lado dela, abraça, às vezes não precisa dizer nada, até arrepia, ó. Mostra que você sente com ela. Uma pessoa está tentando aprender, por exemplo, uma nova habilidade e não importa o quanto ela pratique, parece que ela simplesmente não melhora na habilidade e ela se sente como impotente. E gente, sentimentos moldam nossa vida. E nesses momentos você chega, você entende essa pessoa, você se sente com ela. E essa técnica, ela funciona no princípio da reciprocidade. Você me deu algo, agora eu sinto e me sinto na obrigação de te devolver o favor. Você ficou com ela em um momento difícil, um momento de dor. Isso cria uma conexão. Médicos, psicólogos, enfermeiras, profissionais da beleza, todos os profissionais dessas áreas que se especializam em ajudar pessoas têm ou deveriam ter esta habilidade. Isso é a técnica de empatia. Ela te faz ser confiável, ela te faz entrar na vida das pessoas como uma amiga, como um amigo, como uma conselheira e por vezes até como uma líder. Quem sabe usar empatia sabe entrar no coração das pessoas. E quando você está em um lugar tão importante assim, você se torna importante. Suas opiniões, a sua visão de mundo, suas ideias, você vira uma confidente. Agora, para completar a empatia, você tem que ter o quê? Escuta ativa. Dispensa apresentações só pelo nome, né? Mas talvez você possa se confundir. Só porque você tirou o seu celular e você tá balançando a cabeça quando alguém tá falando com você, pode achar que isso é um bom ouvinte, escutativo. Ai, tirei meu celular, agora eu tô concordando. Não, você com certeza é um melhor ouvinte que a maioria das pessoas só por fazer isso, tá? Mas você não é tão bom ou tão boa quanto poderia. E nem conhece o poder de ser um mestre, uma mestra da escutativa. É quando você não apenas escuta o que a pessoa está falando pra você, mas você participa do sentimento, do pensamento da outra pessoa. A escutativa, ela possui 3 aspectos, presta atenção. Cognitivo, ou seja, você está atento a todas as informações que o outro está te passando, atenção. As falas, então a comunicação falada e não falada. Segundo, emocional, você está calmo, está em controle das suas emoções, das suas reações emocionais. Mesmo que sejam de tédio, irritação, você está no controle. E terceiro, comportamental. Você está passando a informação para o outro, que você está atenta e que você está compreendendo. E você está fazendo isso com palavras e com gestos. E para aprimorar ainda mais essa habilidade e ser um bom ouvinte, uma boa ouvinte, você precisa se perguntar algumas coisas aqui. Por que você está ouvindo esta pessoa agora? Essa pergunta, gente, ela é importante. Por quê? Porque isso determina qual é o melhor jeito de ouvir aquela pessoa nesse momento. Tanto para
que o outro consiga o que precisa, quanto para você conseguir o que você quer com aquilo. Essa pessoa tá querendo, por exemplo, um suporte emocional? Ela tá querendo uma crítica honesta, porque é legal também. Ela tá procurando uma solução ou ela só tá querendo passar uma informação? E a segunda pergunta que você precisa fazer é: quem é o foco desta conversa? Porque é bom que você compartilhe as suas histórias e as suas experiências, mas tirar de foco a conversa e fazer com que a pessoa que você tá escutando se sinta ignorada ou não ouvida pode causar um efeito oposto do que você quer. Então, se a pessoa fala: nossa, eu tô sofrendo tanto pelo fim do relacionamento, aí você nem ouve a pessoa e fala: ah, eu sei como é, eu já senti assim, meu relacionamento terminou há 1 ano atrás. Meu, você deixou a pessoa sem poder falar o que ela tá sentindo, porque você quer falar só sobre você. A escutativa é sobre o outro. A terceira pergunta a se fazer é: por que você está falando? É comum que enquanto alguém está falando, a gente esteja pensando no que a gente vai falar para ela de volta. O problema é que isso pode tirar a sua atenção da conversa. Já aconteceu com você? Já aconteceu muito comigo. Outra coisa que também pode te distrair é tentar usar técnicas de demonstração de que você tá super atento ao que ela tá falando. Se você tem que ficar se lembrando constantemente que você deve manter contato visual com ela, isso tem que acontecer. Tem que olhar para ela, ter certeza que a sua postura tá de uma forma adequada. Se você tem que ficar toda hora lembrando disso, repetir palavra, você vai se distrair da conversa. E isso vai ser totalmente contra a própria escutativa. Tem que ser genuíno, tem que ser natural. Você pode esperar que a pessoa termine a história dela, por exemplo, antes de responder. Você pode fazer perguntas para que ela continue a falar e complementar o que ela tá sentindo. Se você está presente, sem julgamento e sem ficar pensando demais no que fazer ou falar, você vai escutar o outro. E a quarta pergunta que você deve se fazer é: o que está faltando? Não é só falar e balançar a cabeça. Fazer perguntas já demonstra que você está atenta, porque a pessoa vai saber tanto que você está escutando, como também entendendo o suficiente para pedir informações extras, perguntar mais coisas. E se você entender de linguagem corporal, você pode usar isso para entender até os sinais não falados da pessoa durante a conversa. Se o que ela está falando deixa ela desconfortável, por exemplo, se é um assunto que ela ama, se é um assunto cheio de complexidade, é bom e é ruim ao mesmo tempo. E se você fizer uma pergunta com essas informações que ninguém falou, isso pode fazer com que a pessoa que está falando se sinta completamente abraçada. Seu irmão tem uma apresentação na escola e ele tá muito nervoso. E aí você fala: não se preocupa, quando eu tinha apresentações eu travava e eu não conseguia falar nada. Você tá indo muito bem em comparação. Se você não viu nenhum problema nesse exemplo, ok, eu não te culpo, porque você não deveria saber isso mesmo. Ninguém nunca te falou. Essa técnica, gente, é quase que um segredo que ninguém quer te contar. Mas eu vou, porque eu sou dessas, não escondo nada. Se você usar esse tipo de técnica para aliviar e tirar as preocupações dos outros, você falhou completamente. Você acabou de falar que os problemas e as preocupações dessa pessoa não são tão importantes. Você simplesmente invalidou o sentimento dessa pessoa. E aí isso só demonstra que você não ouviu a mensagem que ela não falou. Para que você demonstre que você está escutando ao outro de uma maneira extremamente profunda, você deve falar algo como isso para o seu irmão, por exemplo, naquele caso do irmão que estava ansioso. Quando eu apresentava, eu também ficava nervosa. O que é que está te preocupando? Qual é o seu medo com a apresentação? Pronto, com essa pergunta, você já demonstrou que está escutando e está validando o que essa pessoa está sentindo. Isso aproxima, isso abre corações. E o poder disso é ter alguém que ama não só o seu serviço, o seu trabalho, mas também você. E essa pessoa nunca vai poder comprar algo que não seja seu, fazer um serviço que não seja com você. Essa pessoa vai vender você, além disso, os teus serviços. E ela vai pagar qualquer preço para ter você atendendo ela. Mais uma técnica que você pode ter na sua comunicação é a sua expressão
facial, gente. O seu rosto, as suas reações, as suas expressões faciais são com certeza o aspecto mais visível e identificável da sua comunicação, do que você está falando. Com um simples olhar, você pode expressar raiva, surpresa, felicidade, tristeza, manter uma expressão, tá? Que combina com o que você está falando é essencial demais. Você já chegou em uma clínica para fazer, por exemplo, seus exames de rotina e quem te atendeu tava com uma cara de poucos amigos? O tom de voz dessa pessoa completamente sem energia, mas as palavras que saíam da boca dela eram todas muito respeitosas, eram palavras positivas, amigáveis, mas aí após o atendimento, você saiu até com energia mais baixa? Já aconteceu com você? As expressões faciais, a voz e a energia da atendente estavam todas negativas demais. E aí acabou passando para você e isso acontece mesmo. Isso foi uma comunicação horrível, tanto verbal como não verbal e também a energética, que foi a que eu contei para vocês aqui. Jamais faça isso. Sorria, use palavras e frases amigáveis. Sempre use palavras positivas nas suas frases. Nunca fale nada negativo. Mantenha também um contato visual, olho no olho, para demonstrar interesse, sinceridade, confiança, mas sem ficar parecendo também um psicopata, tá bom? Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Fale numa velocidade que seja confortável e autossuficiente para te escutarem. Claro que varia, né? Tem hora que eu tô gritando, tem hora que eu tô falando baixo. Outra técnica que você tem que usar enquanto se comunica são os gestos. Olha só, como eu falo com você aqui, eu tô sempre fazendo gesto, porque eles ajudam a enfatizar a sua mensagem. Você, com os gestos e a voz, diz quais são os pontos importantes da conversa. Por vezes é possível até se comunicar só com gestos. Um beleza é universal. Está bom, tá super aprovado. Então, quando estiver falando, tente sempre deixar as palmas das mãos para cima. Igual eu tô falando com vocês aqui, ó. Isso demonstra abertura, sinceridade e até receptividade. É muito importante. Se você seguir e praticar as técnicas que eu ensinei aqui para você, você vai experimentar o seguinte fenômeno: o externo influencia o interno. Vai te ajudar a criar conexões e clientes muito leais que venderão e comprarão para você e de você. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like aqui de verdade, comentar, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo por aqui, tá? Porque daqui em diante, meu amor, vai ser só porrada dessa pra melhor. Te vejo no próximo vídeo e até lá. Bora!